A Arquidiocese de São Salvador da Bahia está em festa. A primeira diocese do Brasil completa amanhã 470 anos de criação, estabelecida pelo Papa Júlio III em 1551. Nós temos a alegria de conversar agora, de forma remota, com o cardeal arcebispo de São Salvador da Bahia, Dom Sérgio da Rocha. Que alegria, Dom Sérgio, poder acolher o senhor aqui na TV Pai Eterno. Uma boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington. É uma alegria também estar falando com tantos irmãos e irmãs que estão unidos a nós nesse momento pela TV Pai Eterno. Dom Sérgio, o senhor já tem algum tempo aí de Salvador, né? Primeiro eu gostaria de saber como é que foi esse começo de pastoreio à frente da Arquidiocese de Salvador e a gente poder também sentir do senhor o que é que o senhor já pôde conhecer dessa história tão rica de 470 anos. Eu cheguei em Salvador num período muito difícil, como todos sabem, o período da pandemia, mas foi grande, tem sido grande a acolhida carinhosa, generosa da parte do povo querido aqui de Salvador e de toda a Bahia. Eu admiro esse jeito tão bonito de acolher, que é do brasileiro, que é do nordestino. Eu que já estive como bispo no Ceará e no Piauí, já tinha experimentado o nosso querido Nordeste, essa acolhida generosa e também o testemunho de fé. Mas aqui em Salvador, aqui na Bahia, eu tenho tido a oportunidade também de viver momentos muito bonitos, não só de acolhida, mas de celebração. O testemunho da fé do nosso povo é tão grande e isso nos anima. Creio que nos ajudamos mutuamente. Nesse período, eu tenho procurado, naturalmente, cumprir minha missão, ajudando o nosso povo, nossa igreja aqui em Salvador, a viver bem a sua vida, a sua missão, mas eu também tenho sido ajudado pela oração, pela amizade, pelo apoio de tanta gente querida. Eu digo que já era nordestino de coração antes de vir para Salvador e agora, estando aqui, me sinto cada vez mais soteropolitano, que é quem é aqui de Salvador, e baiano, porque vou vivenciando a vida aqui, o dia a dia do povo e da igreja em Salvador e na nossa querida Bahia. Me sinto, de fato, muito bem, mas é claro que com as limitações da pandemia não posso estar como eu gostaria, abraçando, como todo mundo sempre gosta, celebrando com multidões, como tem sido costume. Mas temos sim celebrado com verdadeiras multidões online, né? Quanta gente participando das festas principais através dos meios de comunicação e, é claro, dentro do possível também das nossas igrejas. Agora, Dom Sérgio, nós estamos vendo aí imagens da Catedral de Salvador nesse momento, a igreja mãe, né, da Arquidiocese, né, de São Salvador da Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouco para quem está em casa, porque todo mundo sabe que Salvador é uma cidade histórica. E por que é a primeira diocese, né? Podia falar um pouquinho para nós dessa história? Sim. Veja, nós estamos comemorando amanhã, propriamente dita, que é o dia 25 de fevereiro, nós celebramos 470 anos de criação da primeira diocese do Brasil, que é a Diocese de São Salvador, hoje Arquidiocese São Salvador da Bahia. O Papa Júlio III criou, em 25 de fevereiro de 1551, a primeira diocese brasileira, justamente a Diocese de São Salvador. E nós temos tido a graça de vivenciar esses 470 anos de história e missão, contando com os bispos que passaram por aqui. Já foram 8 bispos e 28 arcebispos. Eu sou o 28º arcebispo. E é claro, esse nome que se dá primaz ou primacial quando se fala da diocese, hoje arquidiocese, justamente porque é a primeira do Brasil. A arquidiocese, propriamente dita, foi criada em 1676 pelo Papa Inocêncio XI. Isso é, durante um período lá, esteve como diocese ligada
a sede em Lisboa, isso é a província eclesiástica que tinha sua sede em Lisboa, e depois passou a ser a chamada Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a partir de 1676. Mas o que nós estamos comemorando são os 470 anos de criação da primeira diocese, que o território dessa diocese era o território do Brasil na época, isto é, o bispo, que aqui veio o primeiro bispo, Dom Pedro Fernando Sardinha, até conhecido da história do Brasil, e ele tinha como diocese o Brasil inteiro. Claro, o Brasil conhecido da época, mas era uma diocese muito grande, como é hoje, assim espero, no sentido espiritual. E nós temos nessa longa história a graça de ter como catedral, a catedral que é também chamada de Transfiguração do Senhor, mas desde a bula de criação da diocese, a Catedral do Santo Salvador, ou de São Salvador, lá desde os inícios nós temos essa graça. E hoje, é claro, nós bendizemos a Deus pela diocese como tal, uma vez que a própria catedral já não é mais aquela primitiva, obviamente, mas foi ao longo dos tempos ocupando aí o seu espaço, tendo o seu lugar, e hoje é uma das igrejas, sem dúvida, mais belas, não só de Salvador, mas creio que do Brasil, né? Sei que tem muita igreja bonita pelo Brasil afora, mas com essa história longa, nós temos essa graça e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de ter uma história tão longa, 470 anos, e tão bonita. Agora, é uma data importante não só para a igreja, essa data é importante para a cidade de Salvador, mas para o Brasil. Por que isso? Porque naquele momento que o Papa fez o reconhecimento, melhor, a criação da primeira diocese do Brasil, ele estava reconhecendo não só o crescimento da igreja, mas o crescimento praticamente do Brasil como tal, a importância do Brasil, a importância política do Brasil. Então, é uma data que deve ser considerada não só na arquidiocese, na cidade de Salvador, mas no Brasil inteiro pela importância desse fato histórico, que é a criação da primeira diocese brasileira, seu reconhecimento de que a igreja crescia, de que a população crescia, de que a igreja se tornava cada vez mais significativa na sociedade. Certo. Dom Sérgio, hoje a Arquidiocese de Salvador, ela não se resume somente à cidade que é capital aí do estado da Bahia, né? Faz para nós um raio-x. São quantas paróquias, quantos sacerdotes? Veja bem, nós tivemos nos últimos anos, na verdade, na última década, a criação de mais 2 dioceses que surgiram a partir de Salvador. Veja, é bom ter presente que todas as dioceses nasceram a partir daqui, a partir da diocese primeira, né? Mas nesses últimos tempos nós tivemos como última diocese criada, desmembrada, na verdade, do território de São Salvador da Bahia, tivemos Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e antes Camaçari, que aqui também é vizinha. Hoje nós temos a própria Arquidiocese de São Salvador, a cidade de Salvador, com cerca de 3 milhões de habitantes, mas temos também os municípios de Lauro de Freitas, de Salinas da Margarida, e os municípios da ilha, conhecida, não é, como Itaparica, que na verdade nós temos ali 2 municípios, que é Veracruz e Itaparica. Certo? O número de municípios não é mais como era antes. A população, sim, que é muito grande, passando aí de 3 milhões e 200 mil habitantes na sua totalidade. Cerca de 100 paróquias, um pouco mais, um pouco menos, porque temos áreas pastorais e, naturalmente, essa cidade tão grande, essa arquidiocese que vai além da cidade, tão exigente, conta com um número significativo de sacerdotes, de religiosos e religiosas, que nós sempre tivemos muitos religiosos, muitas religiosas na história de Salvador, mas é claro que precisamos de mais gente ainda, uma vez que a missão é muito grande. Nós precisamos, na verdade, além dessas 100 paróquias, precisamos de muito mais, precisamos de crescer, de criar comunidades,
não só paróquias como tal, mas em multiplicar as nossas comunidades nos mais diversos pontos, mais diversos recantos, diria, da arquidiocese, do território que está aí. Mas a própria cidade de Salvador, que é imensa, tem aí a sua beleza, a sua riqueza religiosa, cultural, mas também seus problemas, que não são poucos do seu ponto de vista social. Dom Sérgio, é justamente aí que eu gostaria que o senhor pudesse falar para o povo do Brasil. Quais são hoje, depois de 470 anos, os maiores desafios que o senhor, como pastor, enfrenta diante dessa realidade nova da Arquidiocese de São Salvador da Bahia? Olha, nós temos alguns desafios que são comuns às dioceses todas do Brasil, é claro. Muitos desafios para a pastoral, para a evangelização, nós temos em comum, sobretudo com as grandes cidades, como, por exemplo, evangelizar os centros urbanos e as periferias, mas temos aquilo que é próprio nosso, por exemplo, a herança cultural, o patrimônio histórico, cultural e religioso, que é um grande bem. Primeiramente, deve ser visto como um bem a ser valorizado, promovido, mas, ao mesmo tempo, há o desafio de preservar esse patrimônio que é tão grande. Nós temos cerca de 55 igrejas tombadas, né? Isso é, igrejas ou prédios que são reconhecidos como patrimônio histórico nacional. Claro que isso é um bem muito grande, mas, ao mesmo tempo, exige uma atenção muito grande e também recursos financeiros para poder conservar tudo isso. Seria muito importante que, quando as pessoas viessem a Salvador, elas pudessem conhecer melhor, visitar esse patrimônio tão precioso que nós temos concentrado. Claro que no Brasil nós temos aí espalhado nas diversas regiões do Brasil muitos prédios históricos que vale a pena também serem valorizados, visitados. Mas aqui há um número muito maior que necessitaria dessa atenção maior. Então eu diria que um dos grandes desafios nossos peculiares, próprios daqui, seria justamente esse de como preservar, como conservar nosso patrimônio histórico, cultural e religioso, que é importante não só para a igreja, mas importante para o país, porque faz parte da história do país, isso é fundamental. Depois, é claro que nós temos situações novas, também compartilhadas com outras grandes cidades, como, por exemplo, o número de turistas e visitantes aqui na cidade é muito grande e necessitam de uma atenção especial. Um desafio que nós temos é como fazer com que aqueles que vêm como turistas visitar as igrejas se transformem em peregrinos, né? Isso é, que façam a experiência de caminhar na fé, de celebrar a fé e sejam ajudados a crescer na fé na medida que visitam esses templos nossos, essas igrejas e outros espaços, como conventos, que têm essa importância histórica tão grande. Agora, é interessante, porque eu estava aqui pensando, o senhor saiu da arquidiocese mais nova, né, assim, do Brasil, que era Brasília, para a arquidiocese primaz. Como é que tem sido a relação de um pastor que administrou dois territórios talvez diferentes nessas realidades históricas? Os desafios de evangelização são comuns? É bom considerar que se trata da primeira capital do Brasil. Isso. Não vamos esquecer que Salvador foi a capital do Brasil, desde a chegada aí de Tomé de Souza, o governador-geral, que veio para estabelecer a cidade, e já simultaneamente aí já tínhamos a própria diocese que já estava sendo criada, mas a primeira diocese, melhor, a primeira capital foi também a primeira diocese, e tive a graça, é claro, como foi lembrado, de ser o arcebispo de Brasília, que é a atual capital, como todos nós sabemos. Ambas nasceram de uma decisão praticamente política. Não é que elas foram constituídas aos poucos como povoação e depois crescendo. Brasília, como todos sabemos, uma cidade planejada, mas também Tomé de Souza, quando chegou em 1549, chegou já trazendo, né, essa ordem do rei de Portugal, já veio para aquilo que era necessário para estabelecer aqui uma cidade.
a cidade de Salvador. Então, ambas são cidades planejadas. É claro que hoje, no planejamento original, pelo menos em Salvador, pouca coisa resta. Mas ambas têm essa importância grande, cultural, política, cada uma do seu modo. E, é claro, há diferenças que todos nós já sabemos. Por exemplo, Brasília, com a sua história mais recente, mas com uma população que é uma mescla de pessoas de todo o país, né? Muito importante isso, uma característica de Brasília, reunir gente de toda parte e recente, praticamente 60 anos, né? Então nós temos aí um período relativamente curto, mas uma cidade que cresceu muito, com seus valores e desafios dos valores dessa convivência que existe em Brasília, de gente de toda parte, de origens diferentes. E aqui em Salvador também nós temos, na verdade, uma situação que precisa ser recordada. Nós temos aqui também, graças a Deus, né, essa presença de gente que vai aos poucos, né, gerando essa nova cultura, gente que vem de diferentes regiões. Nós temos aqui, sobretudo, a presença dos portugueses e depois os que vieram da África, né, de origem africana, que foram criando essa realidade que é hoje a nossa cidade de Salvador e a arquidiocese que vai além da própria cidade, como lembramos agora há pouco. Em ambas nós temos esse valor, né, de gente que se encontra, de culturas que se encontram, de culturas que de alguma maneira convivem de maneira respeitosa, e somos convidados aí o desafio de valorizar sempre mais, né, a identidade cristã católica nesses diferentes contextos culturais plurais, né? Nós temos aí uma pluralidade tanto em Brasília como aqui. E nisso tudo a igreja é chamada a evangelizar. Então esse grande desafio que eu tenho como bispo, né, de colocar nos diferentes contextos, não tem sido difícil pela acolhida que recebo, seja em Brasília, seja aqui, tenho sido recebido de maneira muito carinhosa, muito fraterna, mesmo porque em Brasília havia muita gente de origem nordestina que já me conhecia ou que de uma maneira se referia a mim como um bispo que tinha vindo do Nordeste. Agora, eu retornando para o nosso Nordeste. Mas temos esse desafio de como evangelizar, como anunciar o Evangelho nos dias de hoje, respeitando essa herança cultural, valorizando e, sobretudo, nesse contexto plural, onde nós temos aí expressões diversas, culturais, em Brasília, a seu modo, aqui, claro, considerando essa história mais longa, com a presença afro bastante forte também aqui na cultura e na vida não só da cidade, mas também da própria igreja. Mas em ambas tem muita fé, em ambas tem muita gente querida que acolhe fraternalmente, por isso quem chega, com certeza, vai se sentir bem acolhido, vai sentir, sem dúvida, esse testemunho de fé que de uma maneira se expressa em ambos os lugares, né? Em Brasília, naquelas grandes celebrações, mas também no dia a dia das comunidades. Aqui, nas festas mais tradicionais, várias foram realizadas recentemente online, como a festa do Senhor do Bonfim, festa de Nossa Senhora Conceição da Paz, que é a padroeira de toda a Bahia, a festa mais recente, como de Santa Dulce dos Pobres, mas, enfim, tudo isso se manifesta a fé e no dia a dia, claro, das nossas comunidades, das nossas famílias, da nossa gente, é muita fé compartilhada. Agora, Dom Sérgio, o senhor é pastor de uma arquidiocese que também gerou para a igreja homens e mulheres que são exemplos de santidade. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre esses que já alcançaram as honras dos altares e os candidatos, né? Afinal de contas, Salvador tem feito santos para a igreja, não só no Brasil, mas exemplo para o mundo inteiro. É claro que a Bahia já chama de todos os santos, né? Porque aqui tem muito santo, graças a Deus. No passado e no presente tem muita gente santa. E tem aqueles que a igreja vai reconhecendo e como santos, canonizando ou beatificando e propondo para a veneração dos fiéis e também propondo como referências, como modelos, né, de vivência da fé. Dentre estes, sem dúvida que Santa Dulce dos Pobres é a mais recente
canonizada e com uma devoção imensa. Ela é o anjo bom da Bahia, na expressão utilizada por São João Paulo II, mas hoje podemos dizer que é o anjo bom do Brasil, porque já há uma veneração grande a Santa Luz dos Pobres, cuja festa é dia 13 de agosto. Mas no Brasil, no mundo inteiro, já há uma veneração muito grande a Santa Dulce. Mas temos José de Anchieta. São José de Anchieta viveu aqui em Salvador. Nós temos a beata irmã Lindalva, que é irmã, filha da Caridade, que aqui foi martirizada nos anos 90 e está aí a caminho também de canonização. Nós temos outras pessoas que aqui viveram por um tempo e depois foram declaradas santas. Por exemplo, São João de Brito viveu aqui um tempo. Os santos Inácio de Azevedo e seus companheiros nós conhecemos, mas Inácio de Azevedo viveu aqui em Salvador um período, e justamente o martírio dele dos companheiros acontece quando ele está retornando da sua viagem à Espanha para buscar mais missionários para cá. Vários santos que aqui viveram ao menos por um tempo. Isso em Salvador como cidade, porque nós temos aqui o Santo Frei Galvão, Santo Antônio Galvão, que viveu aqui em Cachoeiro, um recôncavo que era da nossa arquidiocese, né? E até a criação de Cruz das Almas, como diocese, pertencia aqui. Então, são santos e santas que viveram aqui por um período ao menos da sua vida. Santa Luz dos Pobres viveu aqui muito mais tempo, toda a sua vida, mas os outros ao menos por um período. E tem aqueles que aqui passaram mais de uma vez, como a Santa Maria Teresa de Calcutá, como São João Paulo II, como em outros lugares do Brasil, mas aqui passaram, creio que com especial presença, com especial atenção, porque realmente Salvador, com a sua longa história, com o fato de ser a diocese primacial do Brasil, a primeira, ela realmente tem merecido especial atenção. Agora, Dom Sérgio, nós estamos vivendo, todo mundo sabe, esse tempo aí de pandemia, muitos falando dessa segunda onda em todo o Brasil. O governo do estado da Bahia, juntamente com a Prefeitura de Salvador, tem orientado algumas situações. Como é que vai ser a celebração desses 470 anos diante desse estado de exceção que a gente está vivendo na área da saúde? Então, nós, infelizmente, não vamos poder realizar a programação que estava sendo prevista. Então, para os próximos dias, nós temos eventos, seja de cunho cultural, mas tínhamos também a celebração principal dos 470 anos no próximo sábado. Infelizmente, não é possível realizar como estava previsto, porque nós temos tido um agravamento da situação aqui em Salvador, na Bahia, então tem medidas mais restritivas que nós estamos acolhendo, porque temos consciência da nossa responsabilidade nesse momento. Acho que a Igreja tem colaborado, tem dado a sua contribuição para a superação da pandemia, e nesse momento nós queremos, sem dúvida, continuar a oferecer nossa ajuda que está ao nosso alcance, para evitar contágios, para preservar a vida e a saúde, que são dons de Deus que nós acolhemos e queremos preservar. Nós pretendemos oportunamente realizar esses eventos. Na verdade, eles não estão cancelados, eles estão suspensos nesse momento, aguardando uma nova ocasião. Como nós não temos clareza sobre o cenário, né, sobre o que é que vai ocorrer, naturalmente não é possível fazer previsões a curto prazo. Então, nesse momento, nós não estamos divulgando novas datas dessas celebrações, desses eventos. Nós estamos, sim, pedindo a oração de todos, rezemos uns pelos outros e peço oração pela nossa querida Igreja, que é a mãe, né, de todas as outras no Brasil, a Igreja primeira, né, primacial aqui do Brasil, que é a nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Porque nós não celebramos só o passado, nós não olhamos só para o passado, nós olhamos para o passado com ação de graça, com gratidão, mas olhamos para o presente com responsabilidade, com compromisso. E a missão da Igreja inclui esse cuidado, essa atenção especial pela vida,
e nós queremos continuar a oferecer a nossa contribuição, ainda que com isso nós façamos sacrifícios, né? Ofereçamos a Deus o sacrifício que devemos fazer para poder assumir essas medidas necessárias de saúde pública. Cada região do Brasil tem a sua realidade, tem as suas medidas, e aqui, naturalmente, com a situação da maneira como está, nós não vamos poder realmente conservar a celebração, os eventos previstos, mas não é menor nossa ação de graça a Deus. Nós não vamos deixar de louvar a Deus por esses 470 anos, que são 480 anos de muita fé, fé vivida, fé celebrada, fé testemunhada por tanta gente, dentre os quais os santos que nós recordamos agora há pouco. Dom Sérgio, eu quero agradecer ao senhor por ter tirado um tempinho aí da agenda. Nós sabemos que deve estar um momento muito oportuno para rediscutir essa situação toda das paróquias, do posicionamento da própria arquidiocese nesse momento, também com as pessoas que estão sofrendo, né? São muitas as obras sociais, nós poderíamos passar aqui toda uma tarde falando das atividades da Arquidiocese de Salvador. Quero agradecer de coração ao senhor e parabenizá-lo na sua pessoa, a todo o povo de Deus da querida Arquidiocese de Salvador, por esses 470 anos, esperando passar a pandemia para a gente celebrar melhor esse momento. Eu que lhe agradeço de coração, lhe agradeço a TV Pai Eterno, né? Vocês que têm esse serviço valioso de evangelização através da comunicação, então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de valorizar a história de Salvador, o seu passado, o seu presente, enquanto arquidiocese hoje, como diocese que foi no passado, e ao fazer isso, sem dúvida, que nós bendizemos a Deus pela igreja que está presente em todo o Brasil, já que ela surgiu em grande parte, ao menos enquanto estrutura eclesiástica, a partir da igreja criada aqui em 1551, da diocese de São Salvador da Bahia, hoje a arquidiocese. Então, que Deus continue a abençoar a todos, abençoe a TV Pai Eterno, os que estão unidos a nós nesse momento, abençoe todas as nossas famílias e comunidades, nos dê a todos saúde e paz. Dom Sérgio, antes do senhor terminar, quero confessar uma coisa aqui para o senhor. Eu, particularmente, eu gosto muito de estudar, de ler sobre a história da igreja, e um dia, falando com o Dom Murilo, eu estava lendo o livro Pastores da Bahia, de Monsenhor Walter Magalhães, e também aqueles livros do Monsenhor Marcos Barbosa, ali sobre a história da Conceição da Praia, aqueles volumes, né, do começo ali da cidade. Depois, a história do Senhor do Bonfim, com a Alma e Festa de uma Cidade, que é da Mari, né? Muito bonito também a história que ela conta da devoção ao Senhor do Bonfim. Queria que o senhor desse uma bênção para nós que estamos aqui unidos com toda a arquidiocese. Essa sua palavra é um incentivo para que muitas outras pessoas possam querer conhecer nossa história aqui, que vale a pena, viu? Ainda mais nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão ficando mais em casa, e assim deve, aproveite para ler, para conhecer um pouco mais a história de São Salvador da Bahia. Na própria internet já há muita coisa disponível, embora não o suficiente, mas esperamos que esses 470 anos possa despertar ainda outros estudos, outras publicações, e assim, se Deus quiser, vai acontecer. Peço então mais uma vez que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos os que estão unidos a nós nesse momento, suas famílias, especialmente os que mais sofrem com a pandemia, os enfermos, suas famílias, as pessoas que cuidam dos enfermos, as famílias enlutadas, que todos alcancem as graças, as bênçãos de Deus para terem as forças necessárias para superar esse tempo tão difícil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Falamos com Dom Sérgio Cardeal da Rocha, ele que é arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, sobre os 470 anos da Igreja Primaz do nosso querido Brasil.